Boa noite, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui neste momento prestigiando esse nosso encontro, mais uma live da Cirlei, Caminhos Novos, hoje abordando o tema infraestrutura e captação de recursos. Temos a humildade de entender que estamos engatinhando e precisamos ter pessoas conosco que tenham formação e capacidade para nos passar algumas ideias e conversarmos um pouquinho sobre esse tema tão importante, principalmente neste momento que estamos vivendo. Quero agradecer aos convidados e inicio aqui apresentando Luiz Roberto de Albuquerque, mais conhecido como Beto Albuquerque. Se a gente falar Luiz Roberto, poucas pessoas saberão, mas Beto Albuquerque, todos sabem quem é. Beto foi deputado federal por 4 mandatos, estadual por 2, advogado de formação. Hoje é vice-presidente do PSB nacional, na parte de relações governamentais, e também é presidente do PSB do Rio Grande do Sul. Beto, obrigada pelo aceite de contribuires neste momento com estas reflexões que faremos em torno de tema tão importante como infraestrutura e captação de recursos, e quero te dar a oportunidade, então, de dar boa noite às pessoas que estão nos acompanhando e prestigiando esse nosso momento. Cirlei, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo teu convite, é uma honra compartilhar uma live, né? Uma mulher que tem uma trajetória, uma história de ensinar, de educar, de formar consciências, né, na sua escola, nos seus alunos, e interferir com isso no futuro da sua comunidade, né? De forma que é uma honra muito grande poder estar aqui e compartilhar contigo, né, com o Luciano, o Jefferson, que tu irás anunciar daqui um pouco, e acho que faremos um bom papo, né, e particularmente agradecer muito todos aqueles que vão chegando aos poucos na nossa live, devagarzinho. Quem já está ligado, meu abraço, né, e meu agradecimento pela atenção, né, e pelo prestígio da audiência de vocês. Só nos dá uma honra muito grande vocês prestigiarem essa nossa reunião, né, essa nossa live, né, porque estamos todos distantes em razão de uma doença muito difícil, muito letal, mundialmente complexa, mas a gente não pode perder a conectividade. Então, distantes, mas conectados. Esse é o nosso desafio. A honra é minha, tenha certeza, Beto. Na sequência, eu quero trazer para vocês o nosso próximo candidato, Luciano Palma Azevedo, advogado, jornalista, político, atualmente no 2º mandato frente à Prefeitura de Passo Fundo. Teve uma experiência rica também como vereador, foi presidente do Legislativo da cidade, e eu soube que tem uma aprovação de mais de quase 90%, estando encerrando o 2º mandato. Uma honra teres aceitado estar conosco, Luciano, e te dou o espaço agora para que tu possas, então, também conversar e dar uma boa noite para o público que nos acompanha nesse momento de reflexão. Bom, boa noite a todos. Cirlei, muito obrigado pelo convite. Eu queria iniciar aqui te agradecendo, dizer que é uma alegria estar contigo, que era uma pessoa que eu conhecia das referências que me fazem e que são as melhores possíveis do ponto de vista do compromisso com o futuro, do compromisso com a educação, do compromisso com a comunidade e de uma cara limpa, nova, vida limpa, né? Como é bom a gente ver isso brotando na vida pública para ajudar mais gente, para fazer verdadeiramente a transformação na vida de um número maior de pessoas. Então, eu queria te agradecer muito o convite, né? Queria dar um abraço no Beto, meu querido amigo, nosso líder, grande líder do PSB do Rio Grande do Sul, na sua história, é Beto Albuquerque. E eu tenho a alegria de dizer que o grande líder da minha cidade, Passo Fundo, onde eu tenho a honra de ser prefeito aqui pela 2ª vez, é Beto Albuquerque, né? Para que tu tenhas uma ideia, nós vamos falar depois em captação de recursos. Eu estou encerrando o 2º mandato, estou na prefeitura há 8 anos, nós continuamos fazendo obras aqui com recursos encaminhados pelo Beto Albuquerque
ainda quando ele era deputado federal, né? Para te ver, então, a importância dele aqui para nós. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso também. E o meu abraço ao Jefferson, que é um querido companheiro, é alguém que tem ajudado muito nesse momento do PSB, do Rio Grande do Sul, o equilíbrio, o entusiasmo, né, o olhar para frente, ouvir a todos. Então, estou muito feliz de estar aqui também com o Jefferson e espero contribuir com todos vocês aqui com um pouco da minha experiência, que é muito no município. Eu fui vereador, sou prefeito, fui deputado estadual 2 vezes e sempre com foco no município. Então, eu espero poder ajudar um pouquinho nisso. Certamente ajudará muito. E terceiro convidado, Jefferson Miller. Jefferson Miller, advogado, sociólogo, cientista político, atualmente chefe de gabinete do deputado Dalciso Oliveira, também já ocupou a pasta de secretário de desenvolvimento do município vizinho Igrejinha. Jefferson, bem-vindo, e eu vou dar o espaço, então, para que tu também faça um cumprimento às pessoas que carinhosamente, nesse momento, estão nos acompanhando. Boa noite a todos que nos assistem na live. Cirlei, muito obrigado pelo convite de participar. Para mim, sempre uma alegria poder estar contigo, seja pessoalmente, seja numa ligação, seja numa live. Eu tenho realmente uma admiração muito grande por ti, é sempre um carinho muito grande que eu sinto toda vez que a gente pode conviver, dialogar e conversar. Beto Albuquerque, o cara que nos faz companhia também nesta conversa, nesse aprendizado, simplesmente o cara que mais me motivou para que eu tomasse em algum momento a decisão de fazer uma caminhada na vida pública, um cara que eu acompanho a trajetória desde muito novo. E acho que isso também é um orgulho para mim, dizer que eu estou há mais de 25 anos, assim, que eu acompanho política desde meu primeiro mandato de Grêmio Estudantil, eu tinha 12, então não achem que eu estou mentindo, é verdade, é 25 anos mesmo, e sempre acompanhando e admirando a trajetória do Beto, que quis o destino se tornasse um grande amigo, e cuja admiração que eu tenho por ele só aumenta, porque não é um personagem, ele é de fato essa figura importante, simples, com conteúdo, que auxilia e sempre solista. O prefeito Luciano, para mim, seguramente uma das maiores referências das administrações municipais. É muito difícil a gente conseguir encerrar 2 mandatos com uma avaliação positiva de 90%. Quando isso acontece, nós temos que olhar para a experiência, aprender, e que bom, prefeito Luciano, que você está sempre disposto a nos brindar com o seu conhecimento, com a sua experiência, com aquilo que tem construído. Tenho certeza que nós vamos ter uma bela conversa, uma bela oportunidade. Eu sou muito abençoado de estar aqui na companhia de vocês, pessoas que eu tanto admiro. Bueno, então vamos agora dividir os focos para a tela e vamos começar a nossa reflexão. Eu trago para os senhores uma reflexão relacionada à infraestrutura e desenvolvimento. Nós sabemos que ninguém escolhe uma cidade para investir se ela não é uma cidade que está estruturada, qualificada para receber este investimento. Nós vivemos um pleito agora, um pré-pleito, que nós vamos ter aí logo uma eleição. E nós teremos uma eleição para mudar as gestões dos municípios de todo o país depois de uma pandemia. Então, nós teremos os nossos novos gestores assumindo pós-pandemia. Como os senhores analisam esta situação? Como os senhores podem sugerir e dizer que será possível melhorar para recuperarmos a condição socioeconômica perdida pela pandemia? Como que nós podemos fazer as nossas cidades terem uma infraestrutura e serem acolhedoras e serem procuradas para que a gente tenha emprego e que a gente possa recuperar a renda perdida durante a pandemia? Eu quero começar com o Beto, porque sei que ele fez parte da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, para que aborde um pouquinho esse tema, para que nos traga um pouquinho uma reflexão entre esta questão da pandemia que vivemos no momento, após pandemia, as novas gestões e a qualificação da estrutura dos municípios. Por gentileza, Beto.
Cirlei, essa pandemia, como eu digo, é algo mundial, porque às vezes a gente fica discutindo o assunto do Covid como se fosse um problema só da nossa cidade, do nosso município, ou do nosso estado, ou só do Brasil, mas na realidade esse vírus colocou de joelhos todas as grandes potências econômicas do mundo, colocou de joelhos todo o sistema financeiro, os grandes conglomerados econômicos, ou seja, é algo que ninguém esperava. Ninguém pode dizer nesse momento que pensou algum dia que isso aconteceria no mundo, pois aconteceu, né? Talvez o vírus seja um aviso ou já uma sentença definitiva de que nós precisamos fazer as coisas com sustentabilidade, respeitando as questões ambientais, respeitando, né, o meio ambiente, que esses grandes países, inclusive o nosso, infelizmente, não fazem adequadamente, e acabam surgindo vírus exatamente em razão das mutações ambientais, né, que são feitas com a destruição ambiental, né? Então, eu incluo já de plano a questão da sustentabilidade, da defesa do meio ambiente, de políticas públicas que respeitem o meio ambiente, porque creio, né, do fundo do meu coração, que a origem desse vírus ele é exatamente como uma represália ou como consequência ao desrespeito às questões ambientais. E nenhuma cidade vai conseguir ter um desenvolvimento pleno se não tiver um rigor de controle, de fiscalização, tanto nas autorizações para obras, para construção civil, para tantas outras ações existentes, uma boa equipe, né, que olhe sempre para as questões ambientais, né? Segundo, a crise econômica ela é também de escala mundial, o mundo está em recessão, né? Os grandes países, as grandes potências vivem uma recessão muito grande. Isso não é diferente, infelizmente, no Brasil, no Rio Grande, em Taquara ou em Passo Fundo. São consequências muito graves, né, no comércio, na indústria, na prestação de serviços, né, exceto aqueles outros setores que considerados como vitais, né, intransferíveis, necessários, que tiveram um desempenho acima da média exatamente porque permaneceram abertos todo esse período, embora os riscos, evidentemente, da pandemia. Eu acho que o grande desafio que nós temos no pós-pandemia, primeiro, é tentar saber quando é que vai ser o pós. Ainda não sabemos, eu só acredito que nós estaremos no pós-pandemia depois de uma vacina eficaz que possa neutralizar o vírus no mundo todo. Aí nós vamos viver, de fato, o pós. Creio que no Brasil há uma série de desencontros, uma falta de coordenação nacional nessa pandemia. Nós estamos muito divididos, até em quem usa máscara e quem não usa máscara, quem acredita na ciência, quem não acredita na ciência, quem propaga medicamento, mesmo não sendo médico, não tendo estudado para coisa nenhuma, né? Ou não recomendando nada. Enfim, nós estamos muito divididos. E o meu medo, como brasileiro, como gaúcho, é que nós, com essa divisão, prolonguemos muito o domínio desse vírus. Porque quanto mais demorarmos para debelar essa pandemia, mais gastaremos na saúde e mais danos serão provocados na economia, na microempresa, na pequena, na média empresa ou nas grandes empresas, todos proporcionalmente com a sua fatia de prejuízo muito grande, né? Eu sou um cara que acho que nós vivemos num momento que todo mundo tinha que estar do mesmo lado, falando a mesma coisa, pactuando ações de cima a baixo, né, para que a gente pudesse, como talvez fez a Coreia do Sul, né? Mas a Coreia é pequena. Não, eu estou falando do modelo de enfrentamento, não estou falando se é pequeno ou se é grande. O modelo de enfrentamento, né, de você paralisar tudo, cercar o vírus, não deixar ele andar para lugar nenhum,
fez com que a economia voltasse a se desenvolver normalmente. Agora, se nós ficarmos um ano lutando contra o vírus ou contra as nossas diferenças de entendimento sobre o negócio, nós vamos pagar um preço muito caro. E eu diria também o seguinte, não dá para entrar nessa conversa que a saúde e a economia são coisas separadas, não, elas estão juntas. Elas estão juntas. Não há como separar uma coisa da outra. E eu acho que o grande desafio, portanto, Sirlei, para quem disputa uma eleição, para quem quer ser governante a partir de janeiro, agora do ano que vem, da sua cidade, é compreender essas duas coisas, a saúde e a economia, mas a economia, fundamentalmente, ser compreendida, né, pelo lado da micro, da pequena e da média empresa, que são os segmentos mais geradores de emprego. Eu não estou dizendo que as grandes empresas não têm importância, ao contrário, elas são muito importantes. Mas se as micro, pequenas e médias empresas fecham as portas, perdem-se aí muito emprego, muita oportunidade, muita possibilidade. Então, eu não sei por que o Brasil até agora não conseguiu fazer ainda um microcrédito, né? Porque o pequeno é um cara que fica triste em ficar devendo, em pedir dinheiro emprestado, em fazer financiamento, porque ele não é um mau pagador, ele é um bom pagador, ele quer pagar, ele não gosta de dívida. E todo microcrédito que eu já vi em várias cidades brasileiras, eles nunca deram prejuízo, né? Porque as pessoas vão lá, pegam R$1.000, R$2.000, R$3.000, mantém a sua microempresa, mantém aquele emprego que ele estava garantindo, paga o aluguel, enfim, e depois ele vai pagar. Então, dependendo do porte da cidade, examinar o microcrédito é uma questão muito interessante. É claro que isso não deveria ser uma tarefa de um município, isso deveria ser uma tarefa do Brasil, com as suas microempresas, pequenas e médias empresas, né? Agora, o Brasil sempre gosta de dar dinheiro, inclusive subsidiado, né, para os grandes, e esses são os que não pagam a conta, né? Esses que recebem muito, eles acabam não pagando, os pequenos pagam. E quando acabar o auxílio emergencial, o que a gente vai fazer com essa legião de brasileiros, brasileiras, mães, pais, filhos, né, avós, sem o auxílio? Como é que a gente vai sobreviver? Então, são dois grandes desafios que estão colocados lado a lado, a questão econômica das micro, pequenas, médias empresas, o chamado auxílio emergencial, que eu torço para que não pare, porque na mão do pobre o dinheiro não vira vendaval. Dinheiro na mão é vendaval, não, na mão do pobre não é vendaval. Roda a economia, vira compra, vira investimento, o cara não guarda o dinheiro, ele não aplica na bolsa, ele gasta o dinheiro. Beto assistiu essa novela, eu não lembro o nome, porque eu era criança ainda. Eu também não. Pecado Capital. Pecado Capital, dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval de quem tem muito dinheiro. O cara que tem pouco dinheiro, o dinheiro é contadinho, ele vai resolver o problema. Então, é um grande equívoco você não ajudar essas pessoas, porque esse dinheiro vai e volta. Ele não fica parado, ele volta para a economia, e se voltar para a economia, ele vira tributo, ele vira arrecadação de ICMS, ele vira arrecadação para o município, para o Estado, para a União, assim por diante. Sobre infraestrutura, esse desafio ainda vai ser maior, porque os recursos têm montantes maiores. Eu estou vendo agora, Luciano, eu vi recentemente o orçamento para a infraestrutura no Brasil, 5 bilhões. Isso é ridículo. 5 bilhões para um país continental como o nosso, com obras de duplicação, ferrovias, ampliação de aeroportos, isso é coisa nenhuma, né? Mas na esfera municipal há muita obra ainda a ser feita, evidentemente, ser planejada. Então, os desafios são grandes, Sirlei, e nós vamos seguindo a nossa prosa aqui, logo a seguir com novas ideias no meio de todas essas preocupações. Mas nós temos que ser otimistas. Nós vamos vencer o vírus, vamos reconstruir tudo isso, vamos nos mobilizar e vamos cuidar de quem precisa. A gente tem que arrumar a cidade e cuidar das pessoas. Eu acho que esse é o grande mote que nos cabe como PSB. Eu quero fazer uma correção aqui, que eu recebi aqui um aviso do Beto, que ele não é mais presidente estadual do PSB, perdão pela informação errada, essa professora aqui não pesquisou direito. Eu vou passar de pronto para o Luciano para falar um pouquinho, e queria
ressaltar o que tu disseste, Beto, com relação aos pequenos, né? Eu tenho comigo isso de que nós temos que propiciar uma forma de que os nossos pequenos se tornem médios e os médios tenham a chance de chegar a ser grandes, porque eles são nossos e eles permanecem. Então, isso é um olhar muito interessante e o que tu falaste é muito apropriado. Luciano, por gentileza, nesta abordagem ainda. A palavra contigo. Bom, Cirlei, primeiro, assim, né, eu concordo com o Beto, eu acho que nós vamos ter que nos preparar para algo que nós não sabemos quando vem, né? Porque o pós-pandemia, ele poderá não coincidir com o pós-eleição. Nós, quando começamos essa luta toda que os brasileiros estão travando contra o coronavírus, né? Lá em março, vamos voltar no tempo, a gente ouviu as autoridades dizerem o seguinte: não, vamos parar tudo porque precisamos preparar as cidades e o sistema de saúde para enfrentar o coronavírus. Depois a gente reabre. Então, aquilo parecia que nós estávamos na metade de março, aquilo parecia, olha, maio, junho, as coisas vão estar se encaminhando para uma solução. Veja que nós estamos hoje no dia 14 de agosto e nem o mais irresponsável dos brasileiros, e tem muita gente irresponsável, nem o mais irresponsável pode arriscar quando nós vamos sair efetivamente da pandemia, né? Tem gente que fala que em setembro nós vamos começar uma curva descendente, tem gente que fala que em outubro nós vamos começar uma curva descendente, mas começar uma curva descendente não significa ter a solução do problema. Nós vamos ter outros tantos meses nessa situação. Então, eu acho que esse é um desafio para todo mundo que está aí, né, em qualquer município. É saber o seguinte: bem, quando termina e quando terminar, como é que nós vamos estar preparados para isso? E aí me parece que tem duas questões que podem ser colocadas, que eu acho que a gente pode aqui misturar um pouquinho os assuntos, né? Com certeza. Eu acho que é o seguinte: primeiro, nós temos que preparar as cidades. O meu slogan aqui da minha gestão, desde o primeiro dia de janeiro de 2013, o slogan é: cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Então, nenhuma obra, nenhuma ação, nenhuma iniciativa, nenhum investimento de uma prefeitura responsável e séria pode ser feito sem levar em consideração duas coisas. Primeiro, a escassez de recursos, né, que nós vamos falar em seguida. E segundo, o interesse das pessoas, né? Vou dar um exemplo. Nós pavimentamos aqui em torno de 1.500 quadras de asfalto. Quando nós vamos pavimentar uma quadra, nós temos sempre que fazer uma escolha. Bom, tem aquele empresário que fez um loteamento, comprou uma área, aquela área estava abandonada, era distante do centro, ele foi lá e comprou por pouco, e aí ele quer infraestrutura. É justo, é importante, é razoável que o município faça isso, né? Mas, primeiro, será que a gente não tem que levar a pavimentação e asfalto para os lugares onde moram pessoas lá há 20, 30, 40, 50 anos e nunca tiveram essa benfeitoria? Então, governar é fazer escolhas, né? E a escolha, na minha opinião, sempre tem que ser no sentido de cuidar das pessoas. Essa é a primeira reflexão que eu faria. Qualquer coisa que a gente fizer no pós-pandemia tem que ser levando em conta as pessoas, né? Como vai ter pouco dinheiro nos municípios, e vai ter pouco dinheiro nos municípios, bom, os prefeitos vão ter que fazer essa reflexão. O que eu posso fazer que vai efetivamente beneficiar a maioria da população, né? Especialmente aqueles que mais precisam. Essa é uma questão. A outra questão, nós estamos, aí eu concordo de novo com o Beto, nós estamos vivendo a falsa escolha entre economia e saúde, né? É óbvio, é evidente que nós temos que fazer absolutamente tudo o que é possível para cuidar da vida das pessoas, protegê-las, do ponto de vista da estrutura de saúde, dos profissionais, do remédio, né? Isso vai continuar durante muito tempo, mas nós temos que preparar as cidades para uma luta contra o desemprego, contra a loja que fechou e deixou um imóvel alugado, né? Contra a placa de vende-se ou de aluga-se que tem em todos os municípios do Brasil. Nós temos que fazer a roda da economia girar, né? E aí eu diria o seguinte:
as escolhas que os prefeitos têm que fazer tem que ser naquilo que gera, na minha opinião, empregos com mais rapidez. Quem gera com mais rapidez e com mais eficiência, com menos risco e com menos custo é o pequeno, o micro e o médio empreendimento. Eu não tenho dúvida disso, né? O grande empreendimento ele é importante, mas ele demora, ele precisa ser maturado, precisa ser construído, tem instalações, às vezes tem desapropriação, às vezes tem regularização de área, então investir no pequeno. Eu acho que esse é um bom caminho. Vou dar um exemplo aqui de Passo Fundo para a gente fechar isso, né? No governo que me antecedeu aqui em Passo Fundo, tinha um prefeito aqui, inclusive meu adversário, e nosso amigo, né, Beto Dipp, um sujeito seríssimo, que foi prefeito aqui 3 vezes, mas nosso adversário, né? Ele liderou aqui um processo de industrialização importante na cidade, naquela etapa da história da cidade. E nós nunca negamos isso. Bem, só que em determinado momento foi feito um investimento gigantesco numa fábrica de guindastes americana que acabou vindo se instalar em Passo Fundo. O município deve ter investido lá, a dinheiro de hoje, coisa de 15 a 20 milhões de reais. Né? Essa fábrica ficou aqui durante 3 ou 4 anos, quebraram as empresas, as grandes construtoras, né, por força da Operação Lava Jato, muita coisa parou, se foi, e estas eram clientes do guindaste que se fabricava aqui nos Estados Unidos. A fábrica fechou, a área está lá desocupada, virou um litígio judicial, que vai demorar muitas décadas para ser concluído, e o que era recurso da população ficou lá imobilizado. Então, não temos os empregos, não temos a fábrica, não temos o dinheiro. Então, eu fiz uma frase aqui em Passo Fundo, que no início chocou um pouco, mas que eu acho que ela pode ser repetida como ilustração. Isso não é receita de bolo, isso é sugestão. Então, o que eu disse aqui quando eu fui eleito prefeito? A prefeitura não é imobiliária. O cara quer uma área, ele vai na imobiliária. Entendeu? Para comprar uma área, para ter uma área. A prefeitura ela é indutora do desenvolvimento, ela é motivadora, ela tem que ser rápida, ela tem que ser eficiente, ela tem que dar as licenças ambientais, ela tem que fazer o processo andar rápido, o projeto ser aprovado, ela tem que preparar a mão de obra, ela tem que ter formação de mão de obra, né? Mas ela não precisa necessariamente fazer a desapropriação para dar a área. Esse risco, na minha opinião, não deve ser do cofre público. O cofre público deve cuidar do pequeno, né? Então, eu estou aqui trazendo algumas contribuições, porque eu acho que é isso, cuidar das pessoas, em primeiríssimo lugar, e gerar modelos de desenvolvimento, e aí sim eu fecho, que sejam rápidos, de rápida execução, e que tenham a ver com a realidade local, né? Não adianta eu trazer aqui para Passo Fundo, eu vou dar um exemplo, né? Não adianta eu querer aqui formar mão de obra para Parreiral. Parreiral é em Caxias e Bento, né? Não é a nossa realidade aqui. Aqui é máquina agrícola, né, Beto? Nós trabalhamos com isso. Então, cada região tem a sua vocação. Eu acho que tem que trabalhar nisso. Antes de passar para o Jefferson, eu já quero introduzir a segunda, para nós já entrarmos com a tua fala sobre o que nós estamos abordando, mas já ir abordando, tu me permites? Claro, por favor. Eu quero... Porque tu já serias o interlocutor inicial dessa próxima reflexão que nós estamos trazendo. Na verdade, assim, nós sabemos que o direito à moradia, ele é reconhecido como um direito internacional, através dos pactos, na Constituição, e nós sabemos que ele não é só morar, tem infraestrutura, tem inclusive sugestões de construção de escolas, construção de hospitais, mas nós sabemos que uma realidade no nosso Brasil são as áreas invadidas, são as invasões, são situações de moradia clandestinas, moradias irregulares. Mesmo com a rica legislação amparando esse direito social à moradia. Eu quero que tu já aborde de que forma o poder público municipal pode pleitear políticas públicas de acesso à habitação para a população de baixa renda, e eu já trago este gancho para que te passe a palavra, porque sei do trabalho teu realizado aqui no município vizinho, enquanto secretário do Desenvolvimento Social, que tu
fizeste um trabalho digno, maravilhoso, e que eu tenho paixão quando eu vejo o resultado lá posto nessa condição. Então, eu já quero que tu use a palavra como tu bem quiseres, mas que também já traga esta abordagem para a nossa reflexão da noite de hoje. Não, tá certo, vamos aqui. A gente não fica tão preso aos temas, né? Mas é importante a gente ir pontuando. Eu estava aqui ouvindo já a conversa um pouco do Beto, um pouco daquilo que o Luciano colocou, e para voltar um pouquinho, antes de entrar na habitação e na moradia, eu acho que esse investimento em infraestrutura, eu gosto de mudar um pouquinho o olhar, né? Nós já vínhamos vivendo uma espécie de transição, né? Todos aqui eu sei que são leitores vorazes, né? Mas muitas profissões estavam terminando, né? E estão terminando. Há um fluxo tecnológico, um fluxo geracional muito rápido nesse momento. E uma das coisas que eu acho que nós precisamos atentar, que um dos ativos, um dos maiores ativos de uma cidade, na minha interpretação, é o conhecimento, são as pessoas, é o conhecimento adquirido. E eu sempre fui muito apaixonado pelo debate da UERGS, que foi uma luta de muitos anos aí do Beto, porque ligava a questão da geração de renda, de emprego, com os arranjos produtivos locais e com a geração de conhecimento concatenado nisso tudo. Nós aqui estamos num ponto privilegiado do Estado, né? Nós estamos na segunda região mais industrializada aqui do Estado, essa nossa micro-região do Vale do Paranhana. Ela é sede de um cluster de conhecimento na área de produção do couro e do calçado, mas nós não temos um polo gerador de conhecimento, de tecnologia, de capacitação. Eu acho que quando eu penso em investimentos em infraestrutura, neste momento, eu penso que nós precisamos investir muito nas cidades digitais, na expansão de rede de internet. Eu tenho olhado, assim, essa diferença está muito gritante hoje, né? As pessoas com mais acesso, as pessoas com menos acesso. Eu acho que nós precisamos expandir. Taquara tem áreas rurais lindíssimas, muita produção orgânica. Até semana passada eu fui conhecer um rapaz que tem uma produção orgânica maravilhosa, se eu não me engano, ele termina Rochedo e Igrejinha, tem o Arroio Três Irmãos, atravessa a divisa. Eu acho que é Padilha ali, a Cirlei deve saber melhor do que eu. Só que é sempre um problema, as coisas não dialogam, falta um pouco de investimento nesse olhar. Eu sempre gosto de lembrar que eu fui numa palestra da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Acho que é isso. E eu estava meio perdido lá, quando eu vi, tinham 2 ou 3 empresários de Taquara. Aí eu me dei conta que, em razão do CIMOL, Taquara formou mão de obra nessa área e aquilo geraram empresas nessa área, os caras estão lá. Então, esse investimento no conhecimento, na infraestrutura, no arranjo produtivo local, ele gera uma sequência, lógico, um ciclo positivo que nós precisamos ter um olhar muito atento. Inovação, ciência, tecnologia, educação estão muito ligados à geração de emprego e renda de forma autônoma e não dependente. Porque é muito feio quando acontece isso, né, prefeito Luciano, de o município colocar recurso público, por mais que seja com muito boa intenção, e de fato, na maior parte das vezes o é, mas as empresas vão lá, desenvolvem e tal, e vão embora. Eu lembro do Polo Naval em Rio Grande também, que agora não tem mais nada, né? Então, essa geração autóctone, ela fica. Ela dialoga com o conhecimento local. Eu acho que esse é um investimento de infraestrutura que vale a pena. Do ponto de vista da moradia, Cirlei, eu realmente acho que eu pude acompanhar aqui em Igrejinha, não foram R$2, né, foram 25 milhões de investimentos em habitação. Eu acho que Igrejinha deve ter em torno de 12 mil residências. Eu fico muito feliz de ter conseguido entregar 400 unidades habitacionais no período que eu fui secretário municipal. É muito bonito tu ver a dignidade das pessoas, porque não é uma obra de tijolo e concreto. É um lar que a pessoa está recebendo e muitas vezes uma oportunidade de reescrever a sua história. Então, as cenas mais emocionantes que eu vivi como homem público, se é que posso me intitular homem público, né, nessa curta trajetória,
mas foram de ver as pessoas ter acesso à moradia. Até hoje eu vou lá e é muito emocionante para mim, porque tu vê as pessoas, eu tirei pessoas, eu ajudei as pessoas a saírem de áreas invadidas, de áreas insalubres, e agora ver as pessoas vivendo com dignidade é muito gratificante. Do ponto de vista dos projetos habitacionais, nós hoje estamos com o torniquete muito fechado, do ponto de vista no governo federal. Não é aqui uma crítica a A ou a B, mas fato é que essa política pública precisa permitir o cadastro para projetos. Os municípios têm orçamentos muito esgrimados, e é necessário que isso venha também em cima para que a gente possa ter maior efetividade. Mas eu acho que, para além disso, tem ações muito pontuais que aí dependem do poder público e para as quais eu sou um cara entusiasta, né? Nós, em Igrejinha, tivemos um programa muito amplo de regularização fundiária. Nós tínhamos aqui muitos, ainda temos, acho que é uma realidade comum de todos os municípios, ou loteamentos irregulares ou loteamentos clandestinos. Tecnicamente, os irregulares são aqueles que o loteador iniciou e não terminou. Ele começa, vende os lotes e deixa o pepino para o prefeito, né? Que é instalar infraestrutura, colocar luz, ou às vezes até fazer a parte registral, né? Eles começam e param. E os clandestinos são aqueles que nem existem do ponto de vista das secretarias de planejamento urbano. A gente acaba tendo que fazer um mapa, tem que excepcionar. Mas hoje, através do provimento mora ilegal e depois de outros avanços da legislação, é possível ter políticas públicas de regularização, e isso permite um aquecimento da economia, porque o cara pode financiar, o cara passa a ser proprietário, o cara pode dar o imóvel em garantia, o cara consegue fazer uma série de ações que faz a roda da economia girar. Então, e normalmente são ações baratas que, inclusive, tu pode responsabilizar muitas vezes o loteador. E eu, olhando um pouquinho agora para a cidade de Taquara, né, a gente vê uma realidade muito triste lá. São muitos bairros, muitos loteamentos, sem estrutura de pavimentação, sem estrutura de água, sem estrutura de esgoto. E esses programas de regularização fundiária são ações do município, não dependem do governo federal, e que nós podemos fazer. Eu acho que também tem o Fundo de Habitação de Interesse Social. Os municípios precisam ter um conselho de habitação bastante atuante. Existem muitas pessoas interessadas em colaborar nessa área, e o fundo são ações pequenas, mas muitas vezes tu financiar uma família, fazer um banheiro, aquilo devolve dignidade para a pessoa. Aquilo é importante, aquilo é um resgate que tu coloca, e isso é possível fazer através de políticas públicas no município também. Não quero avançar muito também, estou controlando um pouquinho o tempo, costumo ser meio prolixo, mas acho que para o início da conversa está de bom tamanho. O filósofo sempre é um pouco prolixo, mas é bom de escutar o filósofo falar. Os filósofos inteligentes e expressivos é excelente. Esse é um filósofo expressivo e inteligente, é bom ouvi-lo. Mas eu quero retomar. Eu ouvi aqui dos senhores, agora de noite, falarem sobre escutar as pessoas, na verdade, o governo para as pessoas, né? E eu, numa live anterior, Beto, tu fizeste com o Enéas, eu assisti, tu dizendo que os governantes, eles não podem fazer as obras que eles entendem que são boas, eles têm que escutar as pessoas e as necessidades dessas pessoas, e aí, então, eles têm que utilizar o recurso público. E eu trago a fala do Jefferson, que me disse que foi ao interior de Taquara, e eu consegui fazer uma conexão nessas falas do que o Jefferson falou e dizer para vocês que a faculdade, nós temos conhecimento, Taquara produz conhecimento, nós temos faculdade, nós temos escolas técnicas, nós temos uma educação aqui que chama atenção. E nós temos uma faculdade que criou um projeto aqui, que é o projeto do bem-estar, que é para o interior, para investir no interior, para que a gente possa se reinventar no interior, utilizando, nós temos 32 localidades de interior aqui, nós temos 32 pequenas cidades dentro de Taquara. Então, é um projeto que está caindo de maduro, e esses dias conversei com o professor Álvaro, e ele disse, vereadora, que bom que tu queres conversar sobre isso comigo, porque eu preciso falar, não me escutam aqui, e nós queremos utilizar esse conhecimento e fazer essa reinvenção, Jefferson, que tu falaste agora,
através da utilização desta faculdade que nós temos aqui, dos projetos criados, que estão prontos, caindo de maduro, para que a gente possa também fazer a valorização desse interior, que tem coisas maravilhosas, tem locais lindos, e vou dizer para vocês, nós temos escutado muito o interior, e a gente tem criado muita coisa ouvindo as pessoas, Beto, como foi a tua sugestão. E ainda nessa linha da moradia, eu vou passar para o Luciano, para falar um pouquinho também sobre essa questão das moradias e das políticas públicas para moradia. Tu pode usar até como exemplo o teu governo e Passo Fundo para essa situação, para trazer um pouquinho essa abordagem também, por gentileza. Bom, não, Cirlei, veja, eu acho que isso o Jefferson tem uma... Isso que ele diz tem uma grande dose de verdade. As prefeituras, elas estão com orçamentos muito... ele usou até um termo ali... Torniquete. Esgrimados, tá? Espremidos. Espremidos, Porque o que acontece? Se concentrou muito na mão do governo federal essa questão da moradia, né? Então, o que eu vejo? Em municípios menores, às vezes até se consegue, dependendo do orçamento do município, fazer alguma coisa um pouco mais significativa, né? Por exemplo, eu acho notável entregar 400 unidades habitacionais, isso é um fenômeno, né? Eu duvido que 5% dos municípios do Rio Grande do Sul tenham tido essa condição. Por quê? Porque os recursos estão muito concentrados no governo federal e muito burocratizado e muito dependente, neste caso, da iniciativa privada. Aí o camarada vai lá, constitui uma empresa, muitas vezes não tem a expertise necessária, essa empresa tem acesso ao recurso federal para fazer a construção lá do faixa 1, faixa 1,5, né, lá do Minha Casa Minha Vida, que foi um bom programa, né, quando funcionou, em determinado momento funcionou muito bem, mas em muitos casos a empresa deixa tudo pelo caminho, né? E às vezes também, outro cuidado que tem que se ter é o seguinte: existem cooperativas e cooperativas. Existem casos de organização social séria, idônea, bem intencionada, com raiz naquele local, por onde se pode fazer também muito. Mas existem outros casos em que a cooperativa ou a organização social ela acaba saindo daquela que é a sua finalidade ou vocação inicial e se aventurando na habitação e tendo muito problema. Né? Muito problema, nós temos casos espalhados pelo Brasil. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: me parece que tem que haver, isso vale até para nossas entidades municipalistas, um trabalho para que o recurso fique efetivamente com a prefeitura. Entendeu? Porque é mais fácil o prefeito contratar lá, bem, eu vou contratar aqui 10 casas para essa localidade do interior. Eu vou contratar aqui 5 unidades habitacionais, porque eu identifiquei que aqui tem 5 famílias que efetivamente são carentes. Aqui eu vou fazer mais 3. Bom, isso dá um bolão, isso vai dar lá no final 100, 200, 300, 500, dependendo da capacidade gerencial e administrativa do município, se ele tiver o recurso, mas vai ser mais efetivo na transformação da vida das pessoas. Eu tenho assim muita esperança de que as coisas possam mudar, né? Mas acho que no que diz respeito à habitação popular, que é uma necessidade, nós temos que trazer a responsabilidade junto com o recurso para o município. O município hoje ele é quase só um fazedor de lista que vai para a Caixa Federal, né? No nosso caso aqui. É um gerenciador de cadastro, né? A gente faz o levantamento social, a gente identifica se a pessoa realmente tem necessidade, mas não consegue se fiscalizar a execução da obra, não consegue se fiscalizar o prazo, não é o município que libera o recurso. Então, eu acho que essa é uma estrutura que tem que ser transformada. E encerro dizendo o seguinte: de tudo que eu vi aí no ano passado, viu, Cirlei? No ano passado eu recebi aqui na Prefeitura de Passo Fundo 52 prefeitos que vieram conhecer os nossos programas aqui. Temos eu quero te colocar à disposição isso quando quiseres, né? Nós trabalhamos aqui muito com programas horizontais, com participação de várias secretarias.
programas muito premiados e que dão muito resultado. Eu queria dizer isso para finalizar. Eu não tenho dúvida de que os pequenos municípios estão dando de goleada nos municípios médios e grandes quando a gente fala em habitação popular. Passo Fundo tem problema, Caxias tem problema, Santa Maria tem problema, Pelotas tem problema, Porto Alegre, Viamão, Gravataí. Bom, por quê? Porque a estrutura está equivocada. Quando ela está mais próxima, a gente consegue controlar melhor e eu não tenho dúvida de que aí nós podemos ter um grande programa de habitação, assim, muito bem gerenciado e de acordo com a necessidade do local. Eu entendi essa oferta como um convite para me conhecer. Claro, prazer. Mas eu vou fazer essa visita, assim, eu tenho muita vontade de aprender, nós precisamos olhar, eu sempre digo, nós não precisamos inventar a roda, nós temos que fazer girar certo e a gente precisa olhar onde está dando certo para conhecer. E eu vou te visitar, sim, com certeza. Deixa eu só te dar uma sugestão aqui antes do Beto. Pois não. Eu acho que é importante. Quando eu fui eleito prefeito, não existe faculdade para prefeito, né, Beto? A gente aprende na marra, né? O que eu fiz quando fui eleito prefeito? Eu convidei aqui 5 ou 6 prefeitos que eram bem-sucedidos nas suas comunidades e os trouxe aqui, todos eles, para falarem para a minha equipe, né? Que era uma equipe totalmente nova, de técnicos, com pouquíssima participação política, e pode ter certeza que muita coisa boa saiu dali, né? Das experiências de outros lugares. Participação técnica, isso me atrai, essa palavra, né? Ter capacidade, né? Todos ganhamos com isso, né? Beto, contigo, então, para dar sequência nessa abordagem ainda que nós estamos, e depois a gente passa para uma outra reflexão. Eu pego, Sirlei, o gancho do Luciano, que eu tenho como um dos, se não o melhor prefeito hoje no Estado, em razão dos resultados da execução das coisas, né? O Luciano é um cara muito inovador, mas a inovação não é um negócio complicado. Às vezes, a gente vê soluções criadas em Passo Fundo que são simples, mas nunca ninguém prestou atenção que podia ter feito antes. O Luciano percebeu. Um exemplo, a ciclovia da cidade. Nós temos na Avenida Brasil, que é uma avenida gigante, canteiros assim, enormes, né? E nunca ninguém viu que poderíamos ter uma ciclovia no meio daqueles canteiros. O Luciano viu, fez a ciclovia e iluminou agora medidas, né, que, evidentemente, brotam muito do ouvir a necessidade das pessoas. Há uma série de decisões que o prefeito Luciano tomou, que são exemplares. Por exemplo, a farmácia móvel. Por que a gente tem que fazer o povo da nossa cidade ter que se dirigir a um mesmo e único local todos os meses, na mesma data, entrar na fila e tal? Quer dizer, o dinheiro que se gasta com medicamento é gigantesco. Por que a gente falha na distribuição? Porque não tem esse olhar, essa empatia que é preciso ter com a dificuldade, o sofrimento que as pessoas têm de se locomover, enfim. Essa distribuição de medicamentos, né, com a chamada farmácia móvel, que avisa no celular do cidadão, lá no SMS, quando é que vai estar lá no bairro, são coisas sensacionais. Ar-condicionado nas escolas, todas as escolas municipais de Passo Fundo têm ar-condicionado, todos os estudantes são uniformizados, e o recurso do ar-condicionado foi um recurso que o prefeito decidiu interromper para o Carnaval, repassou para iniciativa privada o financiamento do Carnaval e otimizou a grana que a prefeitura destinava para o Carnaval. Para quê? Para botar ar-condicionado em todas as escolas. Isso é empatia, isso é se colocar no lugar do outro, né? Eu estou citando alguns exemplos e vou dar outros exemplos maiores, que é o seguinte: não adianta mais ofício. Venho, por meio desse, solicitar recursos, né, para asfaltar a avenida principal da minha cidade. Eu vou dar um exemplo, Sirlei, que eu era deputado federal, fui até 2015, como tu disseste, eu fui 4
mandatos de deputado federal. É uma pena que eu não esteja no Senado nesse momento, em 18, faltou muito pouco, faltou 1% para que eu estivesse no Senado ajudando, né, muito o nosso Estado e o Brasil também nesse momento de crise, mas, e quero agradecer, inclusive, o apoio que eu tive em Taquara nesse esforço de ser senador. Mas uma vez chegou um prefeito, o Danilmar, de Nicolau Vergueiro, uma cidade pequena ali, que fica meio em divisa com Marau, próximo de Passo Fundo. Há 50 anos, a cidade só tinha acesso a uma saída da cidade através de balsa. Aí o Danilmar chegou no meu gabinete, lá em Brasília. Eu vim lhe trazer aqui um pedido. Eu digo, Danilmar, não me entregue ofício, eu não quero ofício. Se tu chegar aqui com o projeto da ponte, que tu quer para acabar com a balsa, o único cara que ficou bravo até hoje comigo foi o balseiro. Perdeu o serviço. Mas a comunidade vibrou. Ele disse, não, entendi. Eu nunca imaginei que o Danilmar fosse fazer o projeto. Passou um ano, o Danilmar voltou no meu gabinete e disse, está aqui, eu vim lhe trazer o projeto executivo da ponte. Eu digo, parabéns, Danilmar, agora a tarefa é minha, porque agora você fez o projeto e a gente conseguiu no Ministério da Integração, à época, inclusive, o PSB estava no Ministério da Integração, e hoje a ponte de ligação de Nicolau Vergueiro é uma realidade, já tem 3, 4 anos que ela é uma realidade. Ou seja, ofício não adianta, abaixo-assinado não adianta, discurso não adianta, né? Não adianta entrevista no rádio reclamando, né, como muitos gestores fazem. O cara tem que fazer projeto. Eu encaminhei muitas emendas, né, e daí o cara fica culpando o outro. Sim, mas o outro, tu não leva projeto, como é que o outro vai te dar dinheiro, cara? E eu faço essa observação porque o Luciano é um cara que sempre fez projeto. De fato, existe recursos de emendas minhas como deputado federal, eu deixei de ser em 2015, até hoje nós estamos executando, né, Luciano? Hospital municipal, que foi recentemente totalmente reformado, e outras coisas que a gente fez. Mas sempre com projeto. Quando a gente não tem dinheiro, a gente faz projeto. Não dá para querer o dinheiro sem fazer o projeto. Então, vamos ouvir o que é necessário fazer. Bom, nós temos 32 comunidades no interior em Taquara. Bom, o que é a necessidade? É igual para todas? Possivelmente não seja igual para todas. Para algumas, a pavimentação é muito importante, para outras, talvez a água encanada, chegar em todas as casas, seja o mais decisivo, o mais significativo, ou uma praça de recreação para as crianças seja mais oportuno. Ou seja, a receita não é de bolo, não é a mesma para todo mundo, nós precisamos ouvir e fazer os projetos. Porque, às vezes, várias viagens a Brasília para visitar deputado ou para visitar os ministérios, sem projeto, não dá em nada. Não dá em nada. Então, eu acho que isso é super importante, ter uma boa estrutura de projetos. Se não tem uma estrutura própria, contrate escritórios que façam projetos, mas nunca faça, naquela fala que tu disse que ouviu, de ouvir as pessoas, eu disse, nunca faça o que ninguém te pediu para fazer. Sim, disseste isso. A chance de dar errado é muito grande. Certo? Eu já vi prefeito, aí da região, inclusive, fazer um posto de saúde que ninguém vai. Porque a necessidade da comunidade não era o posto de saúde. Eles queriam um veículo, né, que pudesse os levar para o principal posto de saúde da cidade, que é melhor, que é muito mais completo, que é muito mais amplo e tal. Quer dizer, se tivesse ouvido, não teria feito algo que a população hoje não frequenta ou não desejou e que acabou virando um desperdício de dinheiro público. Então, quando se trata de infraestrutura, sempre é importante ver. Algumas obras exigem, além do projeto, licença, o estudo de viabilidade técnica e ambiental, o EVTA, esse aí, antes de fazer o projeto, você tem que fazer o estudo, porque se não tiver viabilidade, não adianta fazer o projeto. Faz o EVTA,
faz o projeto, aí tu tá a cavalo, mas um cavalo bonito, forte, bonitaço, para ir atrás de dinheiro, seja com emendas de deputados, seja em programas do governo federal. E eu acho que uma outra grande virtude que o Luciano fez, e o convite que ele te fez é super importante, é organizar a execução das coisas em Passo Fundo nesse modelo de programas. E programas que, às vezes, coincidem com programas que também existem nas esferas do Estado e federal, né? Se o governo federal tem um programa, digamos, para um determinado assunto, bom, vamos fazer um programa parecido para tentar prospectar recursos para isso. Eu acho que essa atenção do gestor público, em época de carestia, de dificuldade, de crise, é super importante. E é como tu disseste, a gente não pode, o único lugar que a gente não pode colar é na escola, né, Cirlei? Como professora, não deixa os caras colar, né? Se tu tem bons exemplos, pô, em várias prefeituras, né, como o Passo Fundo, que está aqui com a gente, o que é uma honra sempre muito grande. Eu, como passofundense, nascido, criado e formado em Passo Fundo, tenho o maior orgulho, cara, o maior orgulho da gestão do Luciano Azevedo, não por acaso com essa altíssima aprovação, né? Porque planeja, porque pensa, porque projeta, jamais chega de mão vazias no ministério em Brasília, chega lá com o projeto pronto. Pô, é tudo que o ministro lá de Brasília também quer ver, ele quer ver um projeto pronto que ele vai ver se transformar concretamente em obra, porque se tu pega o dinheiro e tu não tem o projeto, tu vai levar 2 anos para fazer o IVTA, o projeto executivo e a licença ambiental e não sei mais o que, quer dizer, tu vai acabar perdendo dinheiro ou não fazendo a obra. Acontece muito isso em muitas administrações que são inadvertidas. E para encerrar a minha fala nesse momento, eu acho que nós estamos vivendo uma quadra da vida que, claro, eu falei muito de gestão, mas nós estamos precisando de cidades mais humanizadas, nós estamos precisando de cidades mais transparentes, mais inclusivas, mais respeitadoras, né? Cidades que, de fato, gerem oportunidade. Eu acho que isso é uma coisa super importante, que tenha diálogo, né? Que sejam transparentes, muito importante a transparência, muito importante, não tem por que esconder as coisas, seja transparente. Eu acho que isso é uma tarefa muito grande que eu espero que tu enfrente a partir de janeiro, meu desejo, né? Tenho que confessar meu desejo nessa ideia. Tem essa tarefa a partir de janeiro, viu? Eu preciso dizer que eu não conhecia o Luciano, mas eu estou tão feliz de estar ouvindo e de entender que ele tem a humildade de chamar, ao assumir a prefeitura, pessoas que já tinham o que ensinar e mostrar para ele. Então, isso é humildade, Luciano, parabéns, porque tu enxergares isso e trazer as pessoas para te ensinar é o que a gente precisa, é o que eu estou fazendo com vocês agora aqui. Vocês estão me ensinando algumas coisas que eu não estou no caminho. Pode falar. Por que nós fomos para a escola? Por que nós fomos para a escola? Para aprender. Aprender. É isso aí. Isso é aprendendo coisa. Vocês devem estar vendo que eu estou olhando para o lado aqui, às vezes, né? Não. Porque tá chovendo aqui e eu tô louco de medo de levar. Olha lá atrás, ó, só. Eu estou vendo enquanto conversa. Olha os raios aí atrás. Sim, muitos. Então, se eu desaparecer aqui, é por isso, viu? Bem tranquilo, bem tranquilo. Nós já estamos quase finalizando. Eu quero só reforçar uma fala que o Beto teve agora com relação aos projetos, né? E aí nós estamos numa live de infraestrutura e captação de recursos. Nós vemos muitas coisas que podemos nos reinventar, mas nós sabemos que precisamos de recursos. E uma secretaria de captação de recursos, uma pessoa para assumir esta pasta, que critérios precisa ela atender para estar dentro dessa pasta e para conseguir fazer com que haja chances de trazer recursos? O Beto já abordou um pouquinho sobre essa questão do projeto, que eu entendo que é importante, mas eu quero ouvir de vocês. Nós ouvimos mobilidade urbana sendo em Passo Fundo implementada, e eu sei que os prefeitos querem se reinventar depois disso, querem respeitar um pouco mais o meio ambiente, querem aproveitar melhor algumas coisas, e mobilidade através de ciclovias é uma coisa que está muito em alta e as pessoas estão falando muito. Então, eu quero que vocês abordem só um pouquinho essa questão aí
dessas mobilidades, das ciclovias e da captação de recursos, e como pode uma pessoa estar numa pasta e ter chances de trazer recursos para a sua cidade. Luciano, eu começo contigo, depois passamos ao Jefferson. Se vocês me permitem, eu vou fazer essa fala de encerramento aqui, porque estão me chamando aqui, o negócio está meio complicado aqui. Bem tranquilo, nós também encerraremos. Quando eu assumi a Prefeitura de Passo Fundo tinha os projetos concentrados na Secretaria do Planejamento. Então, todas as secretarias tinham que se dirigir ao planejamento e isso nem sempre funcionava bem. Na experiência que eu tenho de prefeito e andando muito pelos municípios e falando muito com os prefeitos, eu vejo que tem muita prefeitura que terceiriza o projeto para empresas especializadas, que é um modelo que alguns gostam, eu particularmente eu não gosto, porque eu acho que o projeto fica muito padronizado, ele segue uma linha industrial, né, que eu não acho bom. Bem, então o que nós fizemos aqui? Nós criamos a Secretaria Extraordinária de Inovação e Captação de Recursos, que foi a primeira secretaria de captação de recursos que Passo Fundo teve. Então, vou dar um exemplo só. Alguém tinha que ser o secretário, né? Que é isso que a Cirlei está perguntando. Eu convidei um ex-colega meu, que era vereador comigo, mas que tinha uma experiência toda de serviço público, né? Servidor público federal, professor da universidade, esse é um critério do nosso governo. Nosso governo chegou a ter 80% dos secretários com mestrado e doutorado, buscados aqui na comunidade, né? E praticamente o mesmo percentual sem filiação partidária, né? Os partidos compreenderam isso, aceitaram isso, apoiaram isso, né? Tanto é que no primeiro mandato eu elegi 5 vereadores na situação contra 16 na oposição. E no segundo mandato foram 18 vereadores na situação contra 3 na oposição. Então, os partidos entenderam, né, que nós tínhamos que ter técnicos. E os técnicos tinham que dar a solução para o prefeito, né, as soluções que a comunidade esperava. Então, fui buscar um colega que eu vou te dizer a característica principal que, na minha opinião, tem que ter esse secretário. Persistência. Entendeu? Não é, Beto? Nós conhecemos a figura, né? Doutor Edson. Doutor Edson Nunes. Persistência. Bem, é verdade. Um episódio, Cirlei, que eu estava meio cansado. E com muita gentileza e persistência. Gentileza e persistência. Eu estava no gabinete e ele me disse assim, olha, eu estou encaminhando mais um projeto para Brasília, eu queria que tu assinasse. Eu digo, pô, Edson, mas mais um, eu estou cheio de coisa aqui, agora não. Não, assina. Bom, assinei. Resultado, 52 milhões de reais liberados, né? Numa ação da secretaria, teve várias de 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, né? Mas tem que ser alguém que tenha capacidade de compreender o projeto coletivo, né? O secretário vai arrumar recurso para a prefeitura e ele tem que ter persistência, tem que ter relações e tem que compreender que o projeto tecnicamente tem que estar perfeito. Não pode ser um intermediário, não pode ser um intermediário, tem que ser um cara, ele vai. Ele vai. Né? Então, deixo essa sugestão, deixo o meu abraço, né? Jefferson, uma alegria estar contigo de novo aí, sou teu fã. Tá? Beto. Eu que sou teu fã, Luciano, por favor. Beto, meu líder aí, né? O Beto meu querido Luciano. Membro do comando, um beijo grande aí. Cirlei, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Um abraço e pode atender aí, que eu vi que está feio a coisa aí. É só a raia aqui atrás. Atrás de ti, né? Mas muito obrigada, tá? Obrigada. Peço sorte, que Deus te abençoe, a nossa convidada aqui quando quiser. Tá? Eu irei, com certeza. Um abraço, valeu, Luciano. Obrigado. Valeu, querido. Parabéns aí, viu? Obrigado por tudo. Que honra, que pessoa maravilhosa. Que bom ouvi-lo, não é? É um grande prefeito, é um grande prefeito. E tu ouve o Renato? Por favor, Jefferson. Um dos melhores prefeitos do Rio Grande do Sul e talvez do Brasil, sem dúvida alguma. É um cara com muita capacidade de gestão e de uma humildade, de uma generosidade tremenda também. Mas aí é que está o segredo, né? A humildade e buscar se cercar de pessoas que tenham capacidade, né? O segredo de uma gestão está nesse cercamento de tu ter pessoas ao teu lado que sejam técnicas e que tenham condições, né? Então, isso é importante. Jefferson, quero te ouvir um pouquinho mais a respeito também dessa captação só para contribuir um pouco com este debate, né?
Eu acho que um secretário muito técnico, que conheça os caminhos, que consiga prever os obstáculos, é como o Beto falou, não adianta ir passear em Brasília, né? Fazer turismo em Brasília. Isso não vai levar o município a lugar nenhum. É preciso que tu consiga ter uma capacidade de ser um preditor dos obstáculos. Bom, superei o licenciamento ambiental, superei a viabilidade técnica, estou com um projeto elaborado, tenho consciência que a necessidade é esta e não outra. Bom, aí você vai fazer a procura nos ministérios, com os deputados, e vai buscar a viabilidade da realização do recurso. Eu, em Igrejinha, pude aprender muito, porque nós temos aí um secretário de planejamento, Jefferson Corá, que é um especialista, é um cara que tem muito conhecimento técnico. Com o auxílio dele, nós conseguimos buscar quase 50 milhões em recursos para o município nesses últimos 8 anos. 50 milhões equivale a quase metade no orçamento anual de Igrejinha. O orçamento anual de Igrejinha deve estar em torno de 113. Então, você imagina, isso é um impacto financeiro muito importante. Agora, tem uma coisa prévia também que eu preciso externar aqui, gestão não se faz com invencionice, não adianta você pensar que vai pegar uma pessoa e ela vai fazer milagre. O município de Taquara passou boa parte dos últimos 8 anos no Cadim. Aí não adianta você querer... Não adianta ter projeto. Não adianta ter o projeto se você está com o município no Cadim. Você não consegue viabilizar, você tem dificuldade. Eu falo aqui, coração aberto, né? Nós, pela primeira vez, um deputado estadual tem condições de indicar emendas para os municípios. O Beto, com certeza, acompanha isso. Não são valores tão grandes, mas quase todas as nossas emendas da área da saúde já se realizaram, menos a do município de Taquara, porque trocou a direção do hospital, e falta uma negativa, e faz aqui, faz ali, e a coisa se arrasta. Então, é preciso que a gente inaugure em Taquara, ou inaugure não, vamos respeitar a história, mas, de fato, coloque mais ênfase em Taquara em ter uma gestão tecnicamente perfeita, preocupada com os detalhes, proba no sentido de pagar em dia, de não se comprometer a gastar mais do que arrecada, ter controle fiscal, ter um gasto correto. Isso produz uma sinergia. E isso também traz outro recurso, que eu acho importante dizer isso, porque a sociedade civil mobiliza recursos para o município. Eu, antes de participar da live, eu iria ligar para o gestor do hospital de Igrejinha para ver quanta comunidade de Igrejinha por ano contribui para a manutenção do hospital. E nós, em Igrejinha, somos muito agraciados com ações espontâneas da sociedade civil que se materializam em ganhos, mas isso só é feito quando existe uma palavra que o Beto usou há pouco, empatia, sinergia. A população precisa confiar e saber o que está sendo feito dentro de uma prefeitura para se colocar como parceiro. Porque senão a população se retrai, ela se afasta, diz, estão fazendo coisas que eu não acredito, são interesses inconfessáveis, a população vai se afastando, se afastando, se afastando. E nós precisamos, através do exemplo, produzir essa empatia, produzir essa sensação de pertencimento, de que nós estamos juntos, construindo um futuro coletivo, inventando um futuro coletivo para uma cidade, para um estado, para um país. Essa é uma tarefa que nós temos que cumprir. E isso não é invencionista, isso são gestos muito simples, são gestos que as pessoas compreendem, e eu acho isso a parte mais bonita, né? Eu gosto muito de uma frase, que é do Beto, que eu repito a exaustão, não sei se ele inventou ou pegou de alguém, mas a política que faz sentido é a que transforma a vida das pessoas. Essa é a política que faz sentido. E ela não é... Blá, blá, blá. Não adianta blá, blá, blá. O resto é blá, blá, blá. O resto é blá, blá, blá. E isso não se faz pelos políticos, isso se faz pela sinergia, é a sociedade civil, são os atores políticos, é o empresariado. A gente precisa ter um diálogo de sinergia, de energias indo para o mesmo local canalizadas, e eu acho que são gestos simples que ajudam na captação de recursos. O projeto vai estar bem debatido, a necessidade vai estar bem dialogada, a parte técnica vai estar perfeita, a sociedade civil vai ser parceira do projeto, e a cidade não vai estar no Cadim, vai estar com as contas em dias, vai estar apta para receber. Eu acho que tudo isso conduz para que a gente possa fazer uma transformação nas cidades.
E o Luciano falou isso antes, cuidar da cidade é cuidar das pessoas, né? E o que tu estás falando é justamente isso, mas a gente precisa ter transparência, né? A empatia é importante, mas a transparência faz com que surja a empatia. As pessoas querem saber o que é feito com o recurso público, qual o direcionamento, onde ele está indo, o que está havendo. Então, eu acho que Passo Fundo faz isso com muita dignidade, né? E eu fui obrigada a me oferecer para fazer uma visita, porque é impossível tu não querer ver isso de perto para tu poder aprender com uma pessoa que faz uma gestão com esta qualidade, né? Então, a gente tem carência disso, a gente quer implementar isso e a gente entende que uma gestão que não cuida das pessoas, ela é burra porque não está cuidando dela mesma. Porque eu sempre digo, nós podemos ter saúde para todos e ter para nós e para os nossos. Nós temos segurança para todos e ter para nós e para os nossos, porque nós podemos ter problemas de saúde e morrermos por não ter um hospital competente a 15, 10 minutos da casa onde moramos. Então, ela é uma gestão emburrecida e que não acrescenta. Eu acho que, devido ao adiantado da hora, Beto, eu já vou dar para ti a palavra e quero aqui dizer a vocês, meus queridos, muito obrigada, porque foi um momento de troca, de rica troca, de reflexão, e reflexão com pessoas inteligentes e que fazem a boa política. E isso me dá muito orgulho, e assim sou muito agradecida a vocês. Então eu vou dar, Beto, primeiro para ti fazer o fechamento da fala na noite de hoje, encerrar as reflexões e se despedir das pessoas. Beleza, Cirlei. Eu acho, Cirlei, todo cara que quer ser prefeito ou que é prefeito, ele tem desejo de resolver todos os problemas. Mas nem sempre é possível resolver todos os problemas. Então, a gente tem que fazer aquilo que é possível ser feito, e bem feito, e bem entregue à população. Eu acho que isso é fundamental. Hoje, o Brasil é regido por uma lei chamada de responsabilidade fiscal. Todos os prefeitos, governadores, né, dirigentes de poderes, presidente da República, têm que se subordinar às regras da lei de responsabilidade fiscal, que tem um equilíbrio de gastos, né, com pessoal, investimentos, dívida e tal. E ter as contas em dia, que muitas vezes, dependendo da herança que a gente recebe, é penoso vencer isso, é fundamental. Ter as contas em dia é fundamental para o êxito. Isso tem que ser uma prioridade, né? Tem que ser uma prioridade. Ao mesmo tempo, como eu disse, quando não tem todo o dinheiro que a gente precisa para resolver todos os problemas, vamos fazer projetos, vamos ouvir a sociedade, o que ela quer, vamos fazendo projetos, assim por diante. Segundo, vamos fazer parcerias, um pouco nessa linha que o Jefferson acabou de falar. Há muitas parcerias que podem ser feitas. Exemplo, saneamento básico, água. Eu não sei, o atendimento de água de Taquara é da Corsã? É Corsã. A Corsã é uma grande parceira, desde que a gente tenha um projeto claro do que se quer para a cidade, aonde a gente quer expandir a rede de água, aonde a gente precisa fazer uma intervenção de esgoto. Agora, há pouco tempo, tem o que, um ano, foi pactuado um grande investimento de parceria público-privada em toda a região metropolitana, né, de Porto Alegre, com a Corsã e os municípios. Por que não iniciar uma discussão junto ao Estado para você ter um novo programa de parceria público-privada com os municípios um pouco além da região metropolitana, das grandes cidades? O exemplo de Taquara, onde vai haver o privado investindo junto com a Corsã, tendo parte no ganho e no resultado da Corsã. Então, isso é um exemplo. Segundo, nós temos hoje leis como a da criança e do adolescente, que permite fazer parcerias com a comunidade, com um contribuinte, pessoa jurídica ou pessoa física, para programas junto às crianças, aos adolescentes, em cada município. Eu fui autor do Fundo Nacional do Idoso, Cirlei. Esse Fundo Nacional do Idoso, ele é um fundo que exige que cada município, que cada estado tenha seu conselho municipal, a maioria tem, né? E no conselho municipal se aprovam os projetos das casas que cuidam de idosos abandonados, enfim,
de programas, de programações, de atividades, e tudo isso você pode captar recurso na sociedade e o cidadão e a empresa deduzir no imposto de renda. Ao invés, a gente reclama tanto que a grana está toda em Brasília, vamos deixar a grana em Taquara. Para que pagar imposto de renda para o governo federal se você pode deduzir um percentual significativo se você é empresário e se você é pessoa física, em programas da criança e do adolescente e do idoso, que já são duas frentes super importantes que dá para fazer muita coisa, inclusive nos cuidados de saúde, de odontologia, de lazer, né, de ensino na terceira idade, dá para fazer um monte de projetos, se você tiver como bolar esses projetos todos. Você vai encontrar na sociedade quem vai entender, deixa teu dinheiro aqui, não manda para Brasília para o imposto de renda, deixa aqui, e nós vamos fazer os programas. Então, as parcerias, seja com a Corsan, seja com o cidadão e as empresas nessas áreas, são vantajosas aos cidadãos. Por que eu não vou entrar num negócio com a prefeitura que é vantajoso? Eu vou fazer uma doação para a prefeitura de Taquara, tem um senhor programa para o idoso, e eu vou deduzir do meu imposto de renda, é um negócio a meu favor, por que eu não vou fazer? Né? Então, essas coisas são sacadas super inteligentes, que eu acho que são fundamentais. Eu encerro dizendo o seguinte, eu não conheço toda a realidade de Taquara, eu conheço a riqueza cultural, eu conheço a riqueza educacional, né, faculdades, enfim, tradicionais que nós temos ali, já até palestras já fiz, mas, por exemplo, não há nada mais democrático numa cidade, Sidney, do que as praças. E quantos bairros não tem praça? Não tem praça para a criança se divertir, para a família levar a criança, entendeu? Ou é perigoso, ou não tem iluminação. Quer dizer, esses espaços públicos precisam ser ocupados pela população, senão eles serão ocupados pelo tráfico, pela violência, né, que nós não queremos, né, e outras coisas que não vem o caso aqui citar. Então, nós precisamos fazer uma grande invasão dos espaços públicos da cidade, qualificá-los, iluminá-los, colocar equipamentos, fazer as pessoas saírem de casa seguras, né, para curtir com as suas famílias, com os seus filhos, né, aqueles espaços públicos não estão feitos. Eu falo porque isso a gente fez também em Passo Fundo. Vários bairros não tinham praças, fomos lá, fizemos as praças, equipamos as praças com brinquedos para criança, enfim, quer dizer, aí hoje você sai em alguns lugares que nunca havia gente, hoje está cheio de gente tomando chimarrão, compartilhando, a criança está brincando, ou seja, a cidade ela é apropriada pelo cidadão da cidade. Isso é um benefício fácil de ser feito, não é caro, né? E as pessoas reconhecem exatamente essa importância. Então, eu queria desejar muito sucesso, Sidney, nessa caminhada. Acho que tu fazes muito, você faz nessas lives uma ação absolutamente necessária de ouvir, de compartilhar, de aprender, de ouvir opiniões que nem sempre você pode concordar e também não precisa concordar, mas é preciso ouvir, é assim que a gente aprende, né? Ouvindo o outro, compartilhando ideias, sentando com o empresariado local, com o microempresário, com o professorado, que é, na tua origem, a tua categoria, enfim, ouvindo todos aqueles o servidor público que está ali na carreira, às vezes querendo uma oportunidade para exercer uma função em que ele possa contribuir muito, e eu acho que tu tens todos esses requisitos, né, de compreensão disso. E quero dizer também para Taquara, por que não, pela primeira vez, né, uma mulher na prefeitura? Quem acha que não está sendo preconceituoso, e nós não gostamos, e não queremos, e não vamos viver mais os preconceitos. E preconceitos, não adianta a gente dizer eu não sou preconceituoso, o cara tem que não ser na prática, né? E eu acho que uma mulher
Eu acredito muito nas mulheres, assim como, Jefferson, eu acredito muito na rapaziada. Eu acredito na rapaziada. Quer dizer, são atores importantíssimos para a política, para a gestão pública, a rapaziada, as mulheres, ocupando esses espaços. Né? Eu nunca deixei cargos de deputado estadual e federal por obra da eleição. Eu sempre deixei de ser candidato por minha própria vontade, Sirlei, para dar lugar a outro. Eu fiz 2 mandatos de deputado estadual e tomei uma decisão. Deu, fiz minha parte, agora eu vou para frente, que venha outro no meu lugar e seja melhor do que eu. Fiz 4 mandatos de deputado federal, tomei uma decisão. Deu, 4 mandatos está bom, não vou tornar isso aqui um emprego eterno, porque senão eu vou virar um acomodado e não vou mais fazer nada. Vou para frente, que entre outro no meu lugar na Câmara. E tentei o Senado, não deu. Bom, a vida é feita de vitórias e de derrotas. A gente não tem que se preocupar exatamente com isso. Mas eu acho que a oportunidade, as mulheres e a juventude, hoje na política, são imperiosas, necessárias. A oportunidade das mulheres governarem as nossas cidades, os nossos estados, o nosso país, dos jovens ocuparem o parlamento, também governarem, são acontecimentos positivos que nós podemos ver e ajudar a acontecer. De forma que eu te desejo assim todo o sucesso do mundo, né, que tu tenhas muito êxito. Jefferson, muito obrigado por essa parceria já de décadas, né? Quando eu digo décadas, eu já confesso que eu tenho 57 anos de idade. Eu comecei meu primeiro mandato de deputado estadual com 26, viu, Sirlei? Olha, jovem. Fiz 24 anos consecutivos de mandatos de estadual, federal, sempre, graças a Deus, crescendo eleitoralmente. Minha última eleição de deputado federal, eu fiz 201 mil votos em 2014, e agora, nessa última eleição para o Senado, fiz 1.713.792 votos. Então, eu acho que é assim que as coisas acontecem, quando a gente põe o peito na água, como disse o Jefferson, né? Como disse o Luciano também, ninguém nasce sabendo tudo, a gente tem que pôr o peito na água, né, e nadar de braçada, e olhar para os lados, ver como é que o outro está fazendo, se está indo bem, vamos fazer igual e tal, e vamos melhorando as coisas para que elas aconteçam. Tá? Um abraço a todos, obrigado pela audiência de tantos homens, mulheres, enfim, que nos acompanharam, jovens que nos acompanharam nessa live. Vai em frente. Obrigada. Se não der, como diz, vai em frente. Se não der, em frente. Isso aí. Eu vou passar para o Jefferson se despedir daí, porque nós já estamos com um adiantado aqui. Já de mais estouramos o tempo. Isso, estouramos o tempo, mas foi muito bom o conhecimento e a parceria. Jefferson, para se despedir. Quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar, né? E foi muito bom estar com vocês nesse momento. Espero que tenha sido tão bom para as pessoas que nos assistiram quanto foi para mim. Eu acredito muito na rapaziada, viu, Beto? Eu lembro que eu vi acho que um dos primeiros materiais de quando tu concorreu com Juventude é para Brilhar. E eu acredito muito nisso. A Sirlei tem uma equipe que a gente chama dos jovens, né, Sirlei? Que estão sempre à nossa volta, aí nos inspirando. Devem estar aí na tua assessoria, um trabalho voluntário, uma gente com vontade de transformar, de melhorar a cidade, de melhorar a gestão pública, de participar. Eu acho que esse é o nosso papel, de se colocar à disposição, de estimular as pessoas para virem também. Eu sou um eterno apaixonado por poder ajudar a melhorar as cidades, melhorar a gestão, potencializar o que as pessoas têm de bom. Eu acho que isso é o que dá sentido para essa existência pequena que Deus nos permite nesse mundo, né? E estou muito feliz de ter sido convidado pela Sirlei. Sou muito feliz de ter lhe conhecido, Sirlei. Sou muito feliz de ter conhecido o Beto, de poder conviver com o Beto. É uma admiração que se tornou amizade. Hoje me considero um amigo aí da família também. E, olha, nós temos tudo para fazer uma bela caminhada, nós estamos querendo aprender, estamos imbuídos de sentimentos bons, estamos aqui cheios de disposição, e a sociedade compreende e vai dar resposta a isso. Eu tenho convicção.
Nós vivemos hoje tempos muito diferentes daquele obscurantismo. As pessoas hoje estão dispostas a dialogar, a conhecer, a olhar quem está propondo, o que está propondo, como está propondo, e a verdade vai prevalecer. Eu tenho certeza que nós lutamos com a verdade, tenho certeza que o nosso projeto vai ser vitorioso, porque as pessoas irão compreendê-lo. Não porque nós somos melhores que ninguém, mas porque as pessoas estão conosco, estão compreendendo que este é o momento, que essa é a página, o quadrante da história que a cidade de Taquara precisa escrever. Muito obrigado de coração a essa oportunidade de estar com vocês. Fiquem com Deus aí e vamos trabalhar firmes. Eu que agradeço, ao Beto e ao Jefferson, e quero que transmitam o meu abraço e agradecimento ao Luciano, uma pessoa maravilhosa, e quero dizer para vocês que aprendi muito nessa noite. E que bom que eu consigo ter uma relação boa com pessoas boas, bons políticos, e que entendem e conseguem transferir um conhecimento de uma forma tão simples, e que a gente só tem a agradecer, porque isso enriquece a existência e o fazer da gente na política também. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam. Eu tenho muito respeito por cada um de vocês e desejo a todos, assim, um excelente final de semana e obrigada, meus amigos, um grande abraço a vocês. Valeu, tchau. Tchau. Bom fim de semana. Igual.